Bom dia, galera! Tudo bom? Vamos lá? Como eu disse no vídeo anterior, né? Nesse segundo vídeo a gente vai já estudar as revoluções, as rupturas que vão acontecer ali na Europa durante a finalzinho da Idade Moderna, né? Rupturas essas que promovem o fim do absolutismo na Europa, o estabelecimento do Estado liberal moderno, o Estado democrático que nós temos hoje, né? Como nós conhecemos, onde o cidadão tem os seus direitos assegurados pela lei, né, pela Constituição, e em a maioria dos países, né, o direito ao voto, o direito a participar diretamente do processo político. Vamos falar um pouquinho das revoluções inglesas? Bom, a Inglaterra é um dos países europeus mais tradicionais, até hoje mantém-se como uma monarquia, mas a monarquia inglesa não é uma monarquia absolutista. E eu vou explicar para vocês a diferença. Né? Numa monarquia absolutista, o rei tem poderes plenos. Ele governa de acordo com os seus interesses e as suas vontades. Né? Numa monarquia constitucional ou parlamentarista, as decisões do monarca são limitadas pelo parlamento, que é o Congresso, e pela Constituição. Então a rainha Elizabeth II, por exemplo, que governa a Inglaterra, aquela senhora que não morre, né, eterna, ela não pode administrar, ela não toma decisões políticas. Quem toma essas decisões políticas é o parlamento e o chefe do parlamento, que é o primeiro-ministro, que equivale, né, vamos dizer assim, no Brasil, seria o equivalente ao presidente. Né? Então é o primeiro-ministro que governa, que forma os ministérios, enfim. Governa em nome da rainha. Então a rainha, basicamente, né, na monarquia inglesa hoje, ela tem sim um papel diplomático, ela representa, né, o Estado inglês, mas ela trabalha muito mais na questão dos bastidores, na articulação, do que na administração em si. Tá? Mas nem sempre foi assim. A Inglaterra, durante séculos, foi uma monarquia tradicional, uma monarquia absolutista. E é justamente isso que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, nessa aula, né? Como eu expliquei, caso você esteja assistindo o vídeo, porque nós não tivemos como ter a nossa aula pelo ensino híbrido por algum problema técnico, né? Vamos lá. Século XVII, anos 1600. No final do século XV para o século XVI, a rainha Elizabeth I morreu. Uma grande rainha, governou a Inglaterra por mais de 40 anos e ela morreu sem deixar herdeiros. Então, o trono da Inglaterra foi ocupado pela dinastia dos Stuarts, que era de uma linhagem escocesa. Tá? O rei Carlos I, que foi o segundo rei dessa dinastia, nós tivemos primeiro o rei Jaime, depois o rei Carlos, ele tinha uma ambição pessoal de aumentar a sua influência, o seu poder político sobre o parlamento inglês. Então ele propôs um documento que ficou conhecido como a Petição de Direito. Né? A Petição de Direito, na verdade, consideravelmente dava ao rei o poder de anular as decisões do parlamento. Essa petição, essa tentativa do rei Carlos de aumentar o seu poder acabou provocando na Inglaterra uma guerra civil interna. Né? Guerra civil que deu origem, em 1644, a um processo que ficou conhecido como Revolução Puritana. A Inglaterra, desde o século XV, era um país predominante protestante e já tinha feito a migração da economia rural, né, para uma economia comercial. A Inglaterra era uma potência mercantil, principalmente a manufatura e o comércio da lã e dos seus derivados. Né? Então, você tinha uma classe média de comerciantes, né, protestantes, chamados puritanos, ou também conhecidos como cabeças redondas, né, muito numerosa dentro da Inglaterra. Com essa manobra política do rei Carlos, essa camada, né, os chamados cabeças redondas, eles temiam um retrocesso econômico no país. Né? E isso acabou provocando uma guerra entre as forças reais, né, a nobreza ali que apoiava essa ascensão política do rei Carlos, com
os protestantes puritanos, né, liderados por Oliver Cromwell, e dessa guerra civil os cabeças redondas, né, os puritanos venceram, o rei Carlos foi decapitado, foi morto, e o Cromwell assumiu o governo inglês, né, pela primeira vez na história. A Inglaterra passou a ser uma república, né, entre os anos ali de 1644, o encerramento, o desfecho da chamada Revolução Puritana, né? O Cromwell, a administração do Cromwell, ela foi muito importante no desenvolvimento da Inglaterra como uma potência econômica e mercantil, né? O Cromwell criou uma lei chamada Atos de Navegação. Essa lei incentivou, o governo inglês deu um incentivo à construção naval, né? E a Inglaterra passou a contar com uma extensa frota mercantil de navios, né? Ou seja, a maioria das mercadorias que circulavam no mundo circulavam dentro de navios ingleses. O Cromwell morreu na década de 1670. O seu sucessor não conseguiu, né, dar a mesma dinâmica ao governo, e aí os ingleses optaram por restaurar a monarquia. Então os Stuarts, né, que haviam sido afastados, voltaram. O rei Jaime II, o rei Carlos II e o rei Jaime II. Esses dois reis também tentaram novamente estabelecer o absolutismo na Inglaterra. Isso acabou provocando uma nova guerra em 1688, que ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Nesse conflito, as forças monarquistas absolutistas foram mais uma vez derrotadas. E o trono da Inglaterra passou a ser ocupado pelo rei Guilherme de Orange, que tem origem holandesa, né? O Guilherme de Orange, ele aceitou a chamada Bill of Rights, né, a Declaração de Direitos. Ele aceitou governar tendo a sua autoridade limitada por uma Constituição. Então, consequentemente, no final do século XVII, a Inglaterra se tornou a primeira monarquia constitucional da Europa. Ou seja, a primeira monarquia aonde o rei tinha o seu poder limitado por uma Constituição. E até hoje o sistema político inglês funciona dessa forma. Na prática, isso teve uma série de consequências. Afinal de contas, um século antes da França, por exemplo, a Inglaterra já era um Estado liberal burguês, né? Um Estado onde os interesses estatais haviam sido separados, né, dos interesses pessoais da monarquia, e aonde vários setores da sociedade inglesa podiam ali participar, né, das decisões políticas. Isso fez com que isso criou, né, todo um contexto favorável na Inglaterra para que ela passasse por um rápido desenvolvimento econômico e tecnológico, que vai levar ao nosso próximo assunto, que é a Revolução Industrial, né? Vamos falar aqui rapidamente um pouco sobre esse período aí da história da Inglaterra. A Inglaterra, como eu disse para vocês, né, é o país que ali no final do século XVII, início do século XVIII, passou por uma transformação política profunda, e essa transformação criou, né, condições para que a Inglaterra fosse a primeira nação a se industrializar, né? É o que a gente chama de pioneirismo inglês. Lá no século XVIII, em meados do século XVIII, quando a Revolução Industrial acontece, os ingleses, né, a Inglaterra é o único país que possui um conjunto, uma série, né, de características que a capacita para ser a nação adequada para tocar, né, desenvolver o processo da industrialização. Que características são essas? A primeira é a Revolução Burguesa Precoce, né? Então, já no século XVII, nós temos ali o estabelecimento de um Estado liberal burguês, que não interfere no desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, a política de cercamentos, né? O governo da Inglaterra acaba ali com as terras feudais, né? Isso expulsa um contingente de mão de obra
muito grande do campo para as cidades, essa mão de obra se converte na mão de obra da indústria, né, e no mercado consumidor também da própria atividade industrial. Você tem ali a oferta de matérias-primas como carvão, ferro, lã, que são necessárias. Então, todas essas condições fazem, né, da Inglaterra o país pioneiro nesse processo da Revolução Industrial. A Revolução em si ela está dividida em duas fases, né? A primeira fase que vai de 1750 a 1850 e a segunda Revolução Industrial que vai de 1850 até os anos 1950. Nós não vamos falar dessa segunda fase, né? Até porque é justamente no 9º ano que a gente discute, né, as questões relacionadas à segunda fase da Revolução Industrial. Mas o que nós podemos destacar da primeira fase da Revolução Industrial é que ela já introduz novas tecnologias e novas formas produtivas, né? A máquina a vapor ela vai revolucionar tanto os transportes como também a produção industrial. A máquina a vapor permite a montagem de complexos sistemas fabris que vão aumentar consideravelmente a produtividade e baratear os produtos. A máquina a vapor também permite a construção de locomotivas e de barcos a vapor, né? Então o transporte terrestre vai ser revolucionado e o transporte marítimo também. As distâncias, né, elas vão se encurtar. Por exemplo, uma locomotiva, os primeiros modelos se locomoviam ali, né, a 40, 50 km por hora. Pode não parecer muito, mas em 10 horas uma locomotiva podia cobrir uma distância de 500 km. Uma viagem de 500 km antes da locomotiva, a cavalo, ou usando outro meio de transporte, demoraria ali aproximadamente 2, 3 semanas. No mar a mesma coisa, um barco a vapor cruzava o Atlântico em 17 dias, enquanto um barco a vela demorava mais de um mês, né, 40 dias, dependendo das condições de vento para isso. Então, obviamente, houve uma mudança, né, um impacto muito grande na forma das pessoas viverem, na forma das pessoas consumirem, na forma das pessoas se locomoverem. Isso também é um dado, né, importante. E, obviamente, a Revolução Industrial ela introduz novas tecnologias essas que nós usamos até hoje, né? Ferrovias é um exemplo, né? O motor a vapor, que ainda em muitas fábricas faz a utilização desse sistema, a utilização do carvão, a siderurgia, né? A construção de estruturas metálicas, enfim, várias coisas foram criadas nesse momento e que, obviamente, fazem parte da nossa vida cotidiana. A Revolução também provoca mudanças sociais bastante importantes, né? Nós temos a ascensão, na verdade não ascensão, não é o termo mais adequado, mas o surgimento, né, de uma nova camada social, que é o operariado, os trabalhadores urbanos, né? Aquela galera que vem ali, né, do campo para a cidade, trabalha nas fábricas, recebe salário, né? Então você tem agora também as relações de trabalho, né, entre patrão e operário, é algo novo. As condições de vida, né, desses trabalhadores nos primeiros anos da Revolução Industrial é precária, os trabalhadores não têm leis que protegem, né, a sua atividade, não tem salário mínimo, não tem limite de jornada de trabalho, as fábricas eram ambientes sujos, insalubres, perigosos, os acidentes eram constantes, o salário era o mínimo necessário ali para a sobrevivência, ou seja, existiam muitos problemas. E devido a esses problemas, isso levou os operários a se organizarem em movimento. E daí, né, logicamente, junto com a Revolução Industrial, nós temos a formação dos sindicatos e do movimento operário, né, das greves, das manifestações, da luta pelos direitos trabalhistas. Tudo bem, turma? Beleza? Então esse aí é o segundo vídeo, rapidão, a gente aí review, né, revoluções inglesas e revolução industrial nesse segundo vídeo. Vamos para o próximo. Até mais!